Voltaire, O Pirronismo da História, tradução de Márcia Valéria Martinez de Aguiar, Martim Fontes. Eu vou ler o capítulo 2, o capítulo 15 e o 36, mas não nessa ordem. Eu vou começar pelo mais leve e irônico, passando para o mais aceito, ou mais óbvio, e terminando com o mais sensível e mais pesado. Capítulo 15. Assim que o imperador romano é assassinado pelos guardas pretorianos, os corvos da literatura se lançam sobre o cadáver de sua reputação. Juntam todos os boatos da cidade, sem nem ao menos se dar conta de que esses boatos são quase sempre os mesmos. Dizem, em primeiro lugar, que Calígula escrevera na sua tábua os nomes daqueles que devia mandar matar um após os outros, e que aqueles que, vendo essas tábuas, viram a si próprios entre os proscritos, preveniram-se isso e o mataram. Apesar de ser uma estranha loucura escrever em uma tábula, nota bene, que devo assassinar em tal dia tais e tais senadores, contudo é rigorosamente possível que Calígula tenha cometido essa imprudência. Mas dizem o mesmo de Domiciano, o mesmo de Cômodo. A coisa torna-se tão ridícula e indigna de qualquer crédito. Tudo o que se conta sobre Cômodo é bem singular, como imaginar que, quando o cidadão romano queria se desfazer de um inimigo, desse dinheiro ao imperador que se encarregasse do assassinato pelo preço combinado. Como acreditar que Cômodo, vendo passar um homem extremamente gordo, deu-se ao prazer de abrir-lhe o ventre para torná-lo mais leve? É preciso ser imbecil para acreditar em tudo o que Lamprídio conta de Heliogábalo. Segundo ele, esse imperador circuncisou-se para ter mais prazer com as mulheres, quanto à piedade. Em seguida, castrou-se para tê-lo ainda mais com os homens. Ele mata, saqueia, massacra, envenena. Quem era Heliogábalo? Uma criança de 13 a 14 anos, que a mãe e a avó fizeram nomear imperador, e em cujo nome essas duas intrigantes disputavam entre si a autoridade suprema. Foi assim, contudo, que foi escrita a história romana desde Tácito. Existe ainda uma mais ridícula, a história bizantina. Essa indigna coletânea contém unicamente declarações e milagres. É o opróbrio do espírito humano, como o Império Grego era o opróbrio da terra. Os turcos são, pelo menos, mais sensatos. Venceram, usufruíram e escreveram muito pouco. Capítulo 36. Nada mais verdadeiro do que dizer que basta um fanático para cometer um parricídio sem conspiração alguma. Damião foi o sujeito que tentou matar Luís XV, por isso parricídio, matar o rei. E ele foi o último condenado ao suplício por esquartejamento. Toda a punição dele é descrita por Foucault no Vigiar e Punir. Damião não participara de nenhuma. Repetiu 4 vezes no interrogatório que só cometeu seu crime por princípio de religião. Posso dizer que, tendo tido a oportunidade de conhecer os convulsionários, vi mais de 20 capazes de tal horror. Tão atroz era sua demência. A religião mal compreendida é uma febre que a menor ocasião transforma em raiva. Esquentar as cabeças é próprio do fanatismo, quando o fogo que ferve os cérebros supersticiosos deita alguma fagulha numa alma insensata e atroz. Quando um ignorante furioso acredita imitar santamente Finéias, Aode, Judite e seus semelhantes, esse ignorante tem mais cúmplices do que pensa. Muitas pessoas incitaram-no, sem saber, ao parricídio. Algumas pessoas proferem palavras indiscretas e violentas. Um criado as repete, aumenta-as, infunesta-as mais, como dizem os italianos. Um Chatel, um Revaillac, um Damião as absorvem. Os que as pronunciaram não desconfiam do mal que fizeram, são cúmplices involuntários, mas não houve um complô, nem instigação. Em resumo, conhece-se muito mal o espírito humano, se ignora-se que o fanatismo torna a populaça capaz de tudo. Capítulo 2.
Estamos num século em que foram destruídos quase todos os erros de física. Já não é permitido falar em empírio, nem dos céus cristalinos, nem da esfera de fogo no círculo da Lua. Porque seria permitido a Roland, aliás tão estimável, embalar-nos com todos os contos de Heródoto e nos apresentar, como história verídica, um conto apresentado por Xenofonte como conto, e repetir a fabulosa infância de Ciro e suas pequenas prestidigitações, e a graça com que servia bebida ao pai, a Tíages, que nunca existiu. Ensinam a todos nós, em nossos primeiros anos, uma cronologia demonstradamente falsa. Dão-nos mestres de todo gênero, exceto mestres de pensamento. Mesmo os homens mais sábios, mais eloquentes, muitas vezes só serviram para adornar o trono do erro, em vez de derrubá-lo. Bossuet. Bossuet é o teórico da monarquia absoluta, o domínio por uma autorização divina. Bossuet é um grande exemplo disso. Em sua pretensa história universal, que é apenas a de 4 ou 5 povos, principalmente da pequena nação judia, ignorada ou justamente desprezada pelo resto da terra, a qual, entretanto, ele remete todos os acontecimentos e para a qual tudo o que diz foi feito, como se um escritor da Cornualha dissesse que tudo aconteceu no Império Romano em função da província de Gales. É um homem que engasta continuamente pedras falsas em ouro. O acaso me faz cair, nesse momento, numa passagem de sua História Universal, na qual fala das heresias. Essas heresias, diz ele, tão preditas por Jesus Cristo. Não diríamos a essas palavras que Jesus Cristo falou em 100 lugares das diferentes opiniões que deveriam se elevar ao longo dos tempos sobre os dogmas do cristianismo? Contudo, a verdade é que não falou delas em nenhum lugar. A própria palavra heresia não está em nenhum evangelho, e de certo não devia, já que a palavra dogma não existe neles. Contudo, a verdade é que não falou delas em lugar nenhum. A própria palavra heresia não está em nenhum evangelho, e de certo não deveria estar, já que a palavra dogma não existe neles. Não tendo anunciado por si mesmo nenhum dogma, Jesus não podia anunciar nenhuma heresia. Nunca disse, nem em seus sermãos, nem a seus apóstolos: acreditarei que minha mãe é virgem. Acreditareis que sou consubstancial a Deus. Acreditarei que tenho duas vontades. Acreditarei que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Acreditarei na transubstanciação. Acreditarei que se pode resistir à graça eficaz e que ninguém resiste a ela. Em suma, não existe nada no Evangelho que tenha a menor relação com os dogmas cristãos. Deus quis que seus discípulos e os discípulos de seus discípulos os anunciassem, os explicassem ao longo dos séculos. Mas Jesus nunca disse uma palavra sobre esses dogmas então desconhecidos, nem sobre as contestações que suscitaram muito tempo depois dele. Falou dos falsos profetas, como todos os seus predecessores. Guardai-vos dos falsos profetas, mas isso seria especificar as contestações teológicas, as heresias sobre pontos concretos. Bossuet abusa aqui visivelmente das palavras. Isso só seria perdoável em Calmet e em comentadores desse naipe. Por que Bossuet impôs tão ousadamente tais coisas? Por que ninguém reparou nessa infidelidade? Porque ele tinha absoluta certeza de que a nação só leria superficialmente suas belas declarações universais e de que os ignorantes acreditariam em sua palavra, palavra eloquente e por vezes enganadora.